Boa noite, voltando então com a nossa live do Juju. Eu sei que muitos de vocês estavam esperando esse momento, mas como eu já disse num vídeo publicado anteriormente aqui no meu Instagram e também no meu Facebook, foi preciso um período de silêncio necessário, né? Como eu disse lá, ele me ajudou mais do que qualquer exposição a poder me fortalecer para retomar aquilo que eu sei fazer de melhor, que é me comunicar, que é estar no meio de vocês. Aqui nas redes sociais eu sinto que eu tenho uma proximidade maior do que eu tive durante o tempo que eu fui colunista de jornal, uma proximidade maior do que eu tive quando eu fui apresentador do programa Sabadaço na Rádio EPA FM, quem lembra disso? Embora lá vocês podiam ligar e participar, mas aqui nas redes sociais a gente conversa ao vivo, em tempo real, né? Vocês me falam o que vocês estão sentindo, eu converso com vocês, escuto a opinião de vocês. Então, por isso de voltar com essa live. Nosso projeto é que toda semana eu traga um assunto que esteja atual, um assunto que vai ser do interesse de cada um de vocês. A minha proposta é trazer muito mais conteúdo e também entretenimento para todos vocês, tá bom? Então, muito bem-vindos, obrigado por estarem acompanhando a live do Juju. Nós vamos voltar e para começar esse projeto, agora em janeiro de 2026, hoje dia 28, eu convidei o Gustavo Flauzino, um dos idealizadores do Descomplicando Podcast. Chega para cá, Gustavo, obrigado pela sua presença. Já veio com um presentinho na mão, o que é isso? Boa noite, Juju. Seja bem-vindo. Boa noite, galera. Como o Juju disse, né? Criamos o projeto aí do Descomplicando. Não, mas vamos começar pelo que você trouxe aí. O que é isso? Coisa bonita. Isso é para mostrar o quanto você é amado, quanto que a live do Juju é amada e alcança muita gente. Minha mãe estava fazendo um docinho de leite de pedaço, falou, leva lá pro Juju para ele experimentar e falar pro povo. E já fala da galinhada também, que se eu não falar da galinhada, ela puxa minha orelha, hein, galera? Então, no domingão... Depois nós vamos experimentar, então. Galinhada da Diva. Nossa, tá lindo esse doce de leite. Se eu comer aqui, eu vou ter que falar com vocês com a boca cheia. Isso não é de bom tom, você sabe. Gostou da embalagem? Tá bonita a embalagem. Foi pensada, não sei. Tá. A embalagem fica de presente também? Fica, pode. Adorei, meu amigo. Um beijo do seu coração. Obrigado pelo presente. Vou degustar daqui a pouquinho. Ô, Gustavo, vamos lá. Vamos começar. Eu comecei aqui. Primeiro, por que eu te convidei? Quando eu comentei com algumas pessoas próximas de mim que eu iria retomar com essas lives, muitas pessoas sugeriram conversar com fulano, beltrano, ciclano, e isso aí eu fui avaliando. E aí o porquê de convidar o Gustavo do Descomplicando? Primeiro porque eu me recordo, quando eu ainda estava sem acesso às redes sociais, durante um período eu não podia ter acesso, num outro eu preferi eu te comentei isso com você, eu acho que no aniversário do Descomplicando, sim, né? Sim. Quando a gente fez 10K, não sei se vocês lembram, a gente com muito esforço... Foi o ano passado, né? Foi o ano passado. Eu não lembro, é o mês, outubro? Outubro, novembro, não me recordo. Outubro, tá. Então aí, o que acontece? Eu lembro que você foi uma das primeiras pessoas que me procurou, queria gravar uma entrevista, eu falei, Gustavo, tudo tem seu momento. E aí eu me lembrei disso, eu falei, poxa, nada melhor do que retribuir, né, essa sua intenção de querer bater um papo comigo lá atrás, mas na ocasião você queria que eu fosse entrevistado, e aí eu falei, não, então eu que vou entrevistá-lo, né? Além do que, você é uma figura controversa. Eu acho que eu tenho Gustavo, Juju é uma figura polêmica, agora você é uma figura controversa, né? E quando eu fiz o convite, você aceitou, e quando eu anunciei aqui que nós iríamos fazer a live, eu falei que é sem filtro. O que quer dizer sem filtro? Não é o filtro que vocês estão acostumados no Instagram. É porque aqui nós não vamos ter, vamos dizer assim, um roteiro, tá? Eu vou fazer perguntas para você que talvez vá te deixar em maus lençóis. E aí você responde ou não, você pode falar, não quero responder, entendeu? Mas você sabe que aqui é cara a cara. Um bate-bola, então. É um bate-papo sem filtro, tá bom? É para ser real, sincero. Vamos ser real, eu vou tocar em temas sensíveis, né? Como, por exemplo, um dos temas sensíveis que eu gostaria de tocar é justamente sobre o começo do Descomplicando. Quando você começou? Eu queria data. Você lembra? Cara, quando que começou o Descomplicando? Isso. Primeiramente, igual todo mundo, você falou que me convidou, uma honra, né, estar aqui. Obrigado. E te espero lá.
Porque, galera, ó, ninguém nunca me entrevistou, eu nunca senti isso aqui, ó. Sempre quem tá do outro lado é bem mais fácil, que comanda tudo, né? Igual ele falou, não sei de nada, vim aqui me abrir para vocês, bater um papo, né, Juju? E também vou lançar umas perguntinhas para você também, que eu quero saber. Não, pera aí. Mas aqui quem tá entrevistando sou eu, gente. Que produção? Não pode. Ó, produção, tem pode como tirar ele. Aqui quem tá entrevistando sou eu. Vamos lá, eu te fiz uma pergunta. Quando você começou com esse projeto? Juju, esse Você projeto... lembra o ano? O ano foi em 2024. Foi em setembro de 2024. Foi o ano das eleições, não foi? 24? 2024, exatamente. E como tudo, vou te falar como você pediu o começo, então eu vou te falar o começo até do mental. Não, mas foi antes um pouco, porque eu me lembro. Agosto, eu acho que foi agosto. Eu me lembro do começo do Descomplicando. Não, a gente postava, né? Igual a gente pedia, né? Igual como você perguntou no começo, eu ia montar o Descomplicando, galera, com o Hugão Tatu, né? Que eu fui lá, prestei o serviço, para quem não sabe, antes do Descomplicando e mesmo com o Descomplicando, eu tenho outros trabalhos. Só aquele excelente, como é que fala mesmo? Marido de aluguel? Marido de aluguel. Excelente marido de aluguel, galera, entendeu? Ou seja, eu sempre desenrolei. Aí eu fazendo um serviço com o Gão, eu acho que foi lá em setembro, agosto. Você pode falar olhando pra mim aqui, as pessoas estão acompanhando, elas podem olhar pra mim. Setembro... Você nunca foi entrevistado, então você pode olhar pra mim. Setembro, agosto, setembro, por aí. Aí eu fui fazer um trabalho pra ele, lá no estúdio dele, que ele tem um estúdio de tatuagem. Aí beleza, ele ficou... o Hugo Tatu. Ué, que namora que foi rainha da Expoper, né? Como é que é o nome dela? Stephanie. Que namora uma gracinha de pessoa, Stephanie. Aliás, beijo, Stephanie. Obrigado pelo carinho sempre. Muito cabelo. Ela foi lá no estúdio, deu uma entrevista maravilhosa também. O povo sempre mandando mensagem, Gustavo, nossa, a oratória dela é boa, bom demais. Tá, então você começou lá em 2024 e você não lembra direito o mês, mas começou o projeto lá. E aí você iria lançar esse projeto com o Gão, mas não foi o Gão. Não, eu lancei com o Gão, aí é por isso que eu quero chegar no ponto da data. Por quê? Porque eu comecei com o Gão, aí nisso ele ficou o valor lá R$2.000, R$3.000 para ele me passar, né? Aí beleza, eu fui, troquei em tatuagem com ele nisso, conversa, igual nós tá aqui. O Gão, vamos montar um negócio? Vamos montar um negócio? Ele virou pra mim e falou, Gustavo, que negócio que nós vai abrir? Já tem tantos aí. E eu sempre, né? Não, foda que eu tenho história demais, Juju. Se eu for puxar do começo de tudo... Vamos resumir. Aí o Gão não deu certo o projeto. Aí beleza, com o Gão nós chegou a comprar os materiais, nós dois juntos, comprou o microfone, comprou os trem e tudo. Mas no meio do caminho ele foi e desistiu, porque ele não via... Querendo ou não, quem é dono do negócio é o que vê, né? Aí não é o ramo dele, né? O estúdio de tatuagem requer que ele esteja lá no estúdio. Isso, né? Com a carga de trabalho mais puxada. Geralmente as pessoas procuram o horário de fazer tatuagem depois do horário de trabalho, então vai chegar lá às 6, 7 da noite, né? Então não condizia com o outro projeto que ele já estava desenvolvendo, que é a profissão que ele exerce. Aí nisso, como tudo na vida envolve as nossas queridas mulheres, né, Juju? Tinha um relacionamento também, fui chutado. Na outra semana... Bom, não precisa entrar em detalhe, em nome, tudo. Só vou entrar em mais um detalhe. Na outra semana ela já tava com um negão de 2 metros. Aí é foda, né, galera? Aí como é que fica a cabeça do cara? Tá, aí você passou por uma desilusão amorosa. Isso, desilusão amorosa. E aí você passou por essa desilusão, ficou um pouco deprimido, aí o projeto atrasou. Não, aí o projeto foi aonde que nasceu o projeto. Porque... Quando a gente tem essa, pelo menos eu, né? Quando tiver essa Mas é uma ideia toda sua. Isso. Toda e moldada minha, moldada a tudo. Igual muita gente vira e fala que você poderia fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. Se não está na minha rota, não há por que eu fazer. Se eu for dar ouvido a todo mundo na rua... E onde entra, assim, pelo que eu tenho conhecimento, lá do começo do Descomplicando, Anthony. Onde entra o Anthony na história? O Anthony é o bichão. Um beijo, Anthony. Ó, pra você, mas nós também brigados. Então, eu sei disso, nós vamos tocar nesse assunto. Vamos lá. Pode olhar pra cá. Onde que entra o Anthony nessa história? O Anthony começou, eu lembro dele no começo do projeto, não foi isso? O Anthony, eu sempre fui vizinho dele, mas como eu cresci na roça, sempre fiquei na roça até os 15 anos, sabe? Aí eu vinha pra cidade, sempre peguei carona todo dia. Tirava leite lá, que meu pai ficava lá, e nós foi criado lá. Aí eu, menino novo, arrumava umas namoradinhas aqui e vou pra cidade. Aí pegava carona e vinha, mas eu sempre fiquei na minha. Agora o Anthony, ele sempre conversava com a vizinhança tudo e sempre foi um cara meio
Tá, mas aonde que ele entra no podcast? No Descomplicando. Aí beleza, ele entra no Descomplicando. Como eu te falei, eu sou da roça, eu não entendo nada de computador. Não entendia nada. Aí, num belo dia... Então ele era o cara da tecnologia no projeto. Isso, o primeiro cara... Você idealizava e ele executava. Isso, o primeiro cara que acreditou no Descomplicando também, em todo o movimento, foi o cabeludo, que é o Andrei. Mas o Andrei ficou pouco tempo, porque ele tinha o trampo dele também, tinha os outros trem também. Andrei Dornelas. Não, o Andrei... Ah, sim, eu falo inglês O perfeito. O cabeludo, Andrei né? demais da conta. Ué. Eu acho que ele tá trabalhando como pintor agora. Ué. Adoro o Andrei, um abração, viu, Andrei? O Andrei. Sabia que o Andrei fala inglês fluentemente? Fluentemente. Andrei. O Andrei é um cara inteligentíssimo. Mas aí, então, eu perguntei do Anthony. Como que o Anthony entra na história? Aí o Anthony veio, acreditou no projeto, entrou com a parte porque ele entendia de tecnologia, de aparelhos, enfim. E aí vocês dois começaram. Tá, qual que era o objetivo? Isso foi meados de quando que o Anthony entra no projeto? No final de setembro. De 2024? Não, no começo de setembro, final de agosto ali que ele Então entra. quer dizer que bem no comecinho mesmo do projeto. Então ele estava engatinhando, se ele tinha lançado ainda, ele já entrou. Então ele faz parte desde o princípio. E a primeira entrevista que nós fez, galera, olha tanto que é doido, já que nós estamos tocando no assunto Descomplicando, né? Depois nós entramos em vida pessoal, em tudo, em trem. Ó, a primeira entrevista que nós foi fazer, tava eu e o cabeludo, nós foi lá no terrão do Novo Horizonte, no bairro do Novo Horizonte lá, gravando com a câmera, né? Que aí eu fiz um investimento danado também, né? Vou até virar essa poltrona aqui. Que eu fiz um investimento danado também e comprei uma câmera zona, sabe? Mas a câmera mais é para chamar atenção, porque nós está na internet precisa de chamar atenção. Sim, claro, com entende? certeza. Aí beleza, nesse mesmo dia, cara, que desconforto que era chegar nos outros, sabe, para conversar, porque é uma coisa nova, e acabou a energia nesse dia, você acredita? E nisso então já estava você e o Anthony juntos fazendo a primeira entrevista. Nesse dia tava eu e o cabeludo, é o que eu falo, o primeiro cara que A primeira entrevista foi o Andrei. foi o Andrei, que nós foi Aí lá, logo acabou a depois, energia. então... Nossa, galera, desespero pra caramba, ia falar com os outros, tremendo. Eu acho, aí é o que eu falo da decepção amorosa. Se eu não tivesse tido essa decepção amorosa, aí, como todas as outras, que toda... Decepção não, que tudo é aprendizado, né, galera? Vamos colocar que tudo é aprendizado. Se eu não tivesse isso tudo, eu não ia ter a gasolina para fazer essas entrevistas, porque o cara treme mesmo, que é uma experiência... Vamos dar uma pausinha. Quantas pessoas estão acompanhando pelo Facebook? Treme mesmo, já uns 300 já. Não parece? Instagram, mas Tá, galera... Instagram tá aí, quantas pessoas acompanhando? 46. Quanto? 46. 46 pessoas acompanhando, né? E no Ao Facebook vivo. não dá pra ver. Vamos lá. Então eu vou te perguntar, você responde as perguntas que eu estou te fazendo, tá? Então, a primeira entrevista foi com o Andrei, ele te acompanhando, né, como sua equipe e tudo, e foi um jogo de futebol lá no Terrão, no Novo Horizonte. Acabou a energia, não tinha Quando que o Anthony entra no projeto? O Anthony vai entrar um certo dia. Que aí, só voltando lá no Terrão, porque, galera, é uma história muito foda mesmo, Aí, tipo, eu posso simular aqui como é que nós fazer lá? Pega na câmera aí, se eu ficar em pé. Pega. Ó, aí beleza, né? E o Andrei vinha com a câmera, né? Pai, nós sem identificação, sem nada, só acreditando no negócio mesmo, vinha com a câmera e eu gravando. E eu falando com o pessoal. E tipo, tanto a minha desconfiança em mim, no mundo novo, em tudo, que eu ia chegar no pessoal, o povo já, não quero gravar não, você tá delirando, Gustavo, o que você tá gravando, trem, não quero aparecer não. Todo começo, Gustavo, ele tem pessoas que acreditam e pessoas que não acreditam. O que te diferencia de alguns é a sua persistência, né? Então vamos lá, vamos passar para a parte do Anthony. Quando que o Anthony entra no projeto? Aí beleza, aí nós passou por isso tudo, né? Como eu falei, o cabeludo é sempre um cara muito trabalhador pra caramba. Às vezes eu queria que o Brasil fosse igual nos Estados Unidos, que todo jovem que trabalhasse tivesse o dinheiro para comprar um carrinho, para ter um carrinho, né? Não produção, para ter um carrinho, para fazer os trem. Porque igual, o cabeludo trabalha de dia, de noite, de madrugada. E o desejo? E o sabor do bolo? Quanto que a pessoa come? Mas enfim, né? O sabor. Mas enfim, né, Juju? Vamos lá, eu vou perguntar de novo, acho que